Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do People Now. Eu sou o Felipe, a gente está aqui com o Lucas e com a Luísa. Hoje a gente vai trazer alguns conceitos que estão surgindo nas últimas semanas sobre tópicos no RH como um todo, e a ideia é discutir em cima deles também. Então, se você já conhece o People Now ou está pegando esse vídeo pela primeira vez, aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar os outros episódios que a gente já gravou e os próximos também. Para a gente começar, a gente vai falar de um primeiro conceito que veio na onda ali do Quiet Quitting e que se chama Quiet Firing, né, ou a demissão silenciosa. O que vocês viram sobre esse conceito? Legal, Fê. Acho que muito do nosso episódio hoje é tentar entender essas nomenclaturas que estão surgindo no mundo do RH. E acho que é legal ver esse termo agora de quiet firing, porque ele vem justamente para entender. Tudo bem, os funcionários, então, estão ali no movimento de demissão silenciosa, e as empresas, elas têm alguma relação nisso? Elas também têm algum comportamento a ser compreendido que provoca ou que se relaciona com o movimento de quiet quitting? E acho que foi muito nesse sentido que surgiu o conceito de quiet firing, né? Como uma interpretação de também como as empresas podem estar provocando, né? Tem um comportamento espelhado associado a isso. Acho que quando a gente olha assim, ele também vem sobre falta de comunicação, ele também vem sobre não falar o que está incomodando ou o que a empresa realmente intenciona nesse momento. Acho que vem muito do mesmo tipo de comportamento agora do lado da empresa. Legal, acho que em outras palavras o que você está trazendo é que esse quiet firing é um movimento que parte muitas vezes da gestão das empresas de forma sutil e colocando esse colaborador um pouco na berlinda e em algum nível incentivando essa pessoa a se desligar da empresa, né? Por inúmeros motivos, seja questão de performance, seja questão de alguma afinidade que esse gestor tem ali com o funcionário. É algo que está começando a se falar porque você troca o foco do colaborador ali que às vezes assume uma postura menos comprometida para, na verdade, entender uma perspectiva de, às vezes, esse gestor, a liderança não está incentivando tanto também essa pessoa a se comprometer. Acho que é um outro lado da moeda interessante. Pois é, acho que é difícil a gente falar sem falar de liderança mesmo, né? Porque muitas vezes esses comportamentos que os gestores estão tendo são em parte tóxicos, né? Porque a pessoa gera uma sensação de insegurança se ela está indo bem no trabalho, se ela vai ter futuro, inclusive questões salariais, promoções, crescimentos, esse tipo de coisa. Então, vai minando a relação. Isso é ruim para a empresa, é ruim para o líder, é ruim para o funcionário, é ruim para todo mundo, né? E parte, como vocês falaram, de uma liderança ruim que às vezes pode não ser de propósito, mas pode ser às vezes dificuldade de ter conversas difíceis com a pessoa, ou dar um feedback mais duro, ou até de tomar ação de demissão, que a gente sabe que é uma coisa chata, né? Não é uma coisa legal que ninguém gosta de fazer. Então às vezes por insegurança, medo, dificuldade de conversas difíceis, isso acaba acontecendo. Então acho que se você é um líder que percebe que tem dificuldade com essas coisas, se sente na pele ali, eu acho que você pode ir por dois caminhos, ou pensar se de fato ser líder de pessoas é uma coisa para você, e às vezes carreiras mais técnicas pode ser uma saída, ou se você é uma empresa ou um líder alto que percebe isso nos seus funcionários, tentar ter mecanismos de perceber isso, né? Então, às vezes numa pesquisa de clima, ver se os funcionários estão tendo feedbacks contínuos, se as pessoas reconhecem que estão tendo conversas sobre plano de carreira, sobre desempenho com o funcionário. E aí a pesquisa de clima eu acho que é um bom momento para você medir isso, e aí você, como empresa ou um diretor de uma área, tentar mapear e resolver de alguma forma. Acho que é só legal comentar que da mesma forma quando a gente trouxe aqui no episódio anterior que o quiet quitting não é a pessoa realmente estar intencionada em pedir demissão, o quiet firing também não é a empresa intencionada em demitir sem realizar essa ação. É que muitas vezes você está minando ali o que faz realmente, né? O que pode levar uma pessoa a pedir demissão, né? Que faz muitas vezes a ação da empresa está relacionada a isso. Ela não vê perspectiva de crescimento, ela não sentir reconhecimento onde ela está, que o trabalho dela é útil de alguma forma, ela não está enxergando, seja feedback, está tendo alguma relação no trabalho dela, não está se sentindo parte daquela empresa de uma forma que ela contribua para os resultados. Então, acho que muito do que o quiet firing também traz é que às vezes a empresa ela não queria demitir aquela pessoa, ela não está intencionalmente fazendo aquilo, mas ela
por não ter uma ação explícita de engajamento, de retenção dos funcionários, de retenção de talentos, ela acaba fazendo uma demissão silenciosa sem mesmo ela estar com essa intenção. E eu acho que essa é a parte mais crítica que vem da mesma forma. O quiet quitting não é você estar pedindo demissão, é você estar só, enfim, agindo de uma outra forma que não necessariamente intenciona aquilo, mas pode gerar aquilo de alguma forma. Então, acho que é legal trazer essa ótica. O que eu fiquei pensando um pouco sobre isso é que o quiet quitting é o mínimo que eu vou fazer para não ser demitido, e esse quiet firing é o mínimo que eu vou fazer para manter essa pessoa aqui. Né? Porque, na verdade, se eu pudesse, eu nem queria ela, gostaria de ter uma outra pessoa na minha equipe. E como essas duas coisas se retroalimentam, né? Se a gente traduz para o português as duas expressões, na verdade é a mesma, que é a demissão silenciosa, seja ela partindo do colaborador ou do gestor dessa pessoa, né? E acho que um ponto que vocês dois trouxeram que é legal é como a existência de processos ali de gestão de pessoas ajudam a pelo menos manter, a colocar uma luz em cima disso, né? Se você roda uma pesquisa de clima numa área em que isso está muito forte, você consegue pegar e identificar alguns caminhos para reverter essa situação. Então, acho que até abre novas discussões, né, sobre por que esses processos que a gente tem, às vezes, por mais que questionados pelas lideranças dentro das empresas, eles têm sua importância, né, que é de jogar luz em alguns comportamentos que, no final, prejudicam o dia a dia ali, dessa relação entre a equipe, né. Então... E acho, Fê, que uma coisa que é legal, que também trouxe nessa reportagem que a gente viu sobre quiet firing, é que não só existem outros recursos que você pode colocar à luz, mas também entender essas lideranças, né? Como você vai formar essas lideranças, isso cabe ali na liderança. Então ele trouxe que muitos dos fatores que levam, não necessariamente a demissões, mas o que a gente já falou sobre resignation, mas também não é só isso. Também tem como os líderes estão sendo formados, são novos líderes, são pessoas que muitas vezes entraram no mercado de trabalho já em pandemia e são líderes também, e nunca tiveram uma outra experiência antes. Como eles estão sendo formados, eles sabem gerir nesse ambiente, eles sabem gerir outras pessoas, eles entendem os processos que tem por trás, ou como fazer isso, porque eu acho que o maior perigo no silêncio, é de você não saber qual a melhor prática para fazer, você não sabe qual é o processo certo, você não sabe como você vai mostrar para alguém oportunidade de carreira dentro da sua empresa. Então, acho que levar isso para clareza, você pode ver através de pesquisas, mas também através de formação de lideranças, para preparar essas pessoas para tomar melhores decisões, né, de gente. Legal. Acho que dá até para, se a gente quisesse ampliar bastante esse espectro, dá para falar inclusive de cultura organizacional, né, do quanto que os comportamentos dentro da tua empresa favorecem abordar uma situação assim de uma forma mais transparente, ou se é algo muito ligado na imagem ainda. E como a gente perde recurso e tempo nesses pontos, quando às vezes estimular uma conversa franca ali entre uma liderança e seus colaboradores já ajuda a entender o que é o próximo passo, né? Só que, na verdade, a gente fica criando vários termos para tentar explicar todo esse fenômeno, né? Então, enfim. Acho que esse de termos, eu estava até refletindo aqui agora, né? Que a gente quase toda semana está trazendo alguma coisa, e normalmente sobre saída, né? E a gente fica ansioso porque as pessoas estão saindo, estão pedindo demissão, as pessoas estão demitindo. Acho que se a gente fizer um retrospecto, tem esse movimento muito forte, assim, né? E aí, não sei, mas acho que talvez, e aí, um recorte bem específico, mas os jovens que estão buscando, tem menos importância a segurança e estão buscando um pouco mais ali da felicidade no trabalho, ou enfim, tentando achar uma posição, uma empresa que ele ache bom. De certa forma, eu acho que as pessoas estão mudando mais de emprego, e aí acho que está todo mundo meio tentando entender o motivo disso. Sim, e como que pode fazer para tentar reter, porque enfim, custo de treinamento, de aquisição, então às vezes pode ser um problema mais de menos segurança. É óbvio que a empresa tem que tentar entender se tem algum comportamento mais atípico, mas eu acho que tem um negócio que o aumento da taxa aliás, a diminuição da taxa de retenção de funcionários em comparação com outros tempos, eu acho que pode ser um negócio que veio para ficar geracional, né? Mas acho que vale a reflexão. Me parece ser um componente muito importante, principalmente quando a gente olha para uma questão geracional mesmo, né? As gerações mais jovens estão buscando melhores oportunidades a um tempo menor também, né? Então,
enfim, eu acho que a gente volta no ponto de que resolver esse tipo de coisa é um pouco sonhar muito alto, né? Porque você não fala de resolver assim, mas colocar essas discussões em jogo, principalmente entre as lideranças, e estimular por esse tipo de conversa, já parece ser um passo bem importante para chegar em caminhos que façam sentido ali dentro da organização. E nessa onda de conceitos tem alguns novos que também surgiram. Recentemente a gente viu um que se chama Fat Fire, que traduzindo ali para o português a sigla é como se fosse uma independência financeira para uma aposentadoria precoce. Então você fazer uma poupança ali trabalhando muito e a partir disso conseguir se aposentar mais jovem, né? E aí, o que vocês viram sobre isso? Acho que um ponto ali é que das pessoas que são adeptos, né, dessa prática, acho que tem um pouco ali da desilusão com o trabalho, de achar que a felicidade dele não está ali, e quanto mais rápido ele crescer, mais dinheiro ele acumular, mais rápido ele consegue aposentar e aí viver a vida dele fora do trabalho, né? Então tem um aspecto enfim, não de ressentimento, né? Mas enfim, de não estar feliz no ambiente de trabalho, mas de pelo menos de autoconhecimento ali, né? E acho legal também a gente falar que as pessoas são diferentes, né? Assim como a gente fala que as empresas têm cultura diferente, as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que estão dispostas a trabalhar muito por algum tempo e depois se aposentar, tem pessoas que estão dispostas a ter um crescimento mais permanente, assim, né? Mais contínuo, né? Então, as pessoas são diferentes, acho que não tem certo e errado, acho que cada um sabe o melhor para si, mas acho que um ponto legal de se trazer sobre isso é que às vezes as pessoas não têm dimensão do que pode acontecer, né? Então, às vezes fazem o cálculo, até no artigo traz um cálculo ali de isso para os Estados Unidos, né? Mas que é uma renda anual de $100 mil e acumular 2,5 milhões de dólares para poder se aposentar. Mas que às vezes não leva em consideração, por exemplo, aspectos macroeconômicos. Então, inflação muito alta que pode corroer a renda dessa pessoa, instabilidade geopolítica que também pode gerar algum problema. Então, tem pontos ali que, se você é uma pessoa que está pensando em ser adepto, que é importante levar em consideração. Eu acho legal uma provocação também, que eu acho que esse Fat Fire fala sobre, de alguma forma, uma intensidade maior de trabalho, então um desequilíbrio no trabalho com a vida pessoal para você estar trabalhando mais nesse momento para que depois você não trabalhe. Então é como se fosse, ele tá equilibrando na vida, né? Então, primeiro eu trabalho muito, depois eu não trabalho, né? Fazendo essa coisa que é o meio que oposto do que, de alguma forma, o Quiet Quitting traz, que é você equilibrar desde sempre, trabalhando de forma saudável, sem sobrecarga e tudo mais, para você não ter um burnout, não ter outros problemas de saúde mental e você conseguir equilibrar isso ao longo da vida por mais tempo. Então, acho que são duas óticas, porque as pessoas são diferentes, elas podem olhar para como elas querem lidar com a vida profissional delas da forma como elas preferirem. E é legal também entender, eu acho que não vão ter só quiet quitters na sua empresa, não vão ter só pessoas que vão estar dispostas a trabalhar muito agora e buscando recompensas financeiras, e vão ter outros tipos de pessoa, e dentro do seu ambiente, talvez a sua cultura prevaleça algum deles, por motivos de o que você valoriza, se você valoriza mais saúde mental na sua empresa, talvez essas pessoas não vão necessariamente procurar trabalhar ali, mas você entender que vão ter pessoas diferentes, com objetivos diferentes, e que você tem que conseguir, de alguma forma, se você tem o objetivo de retê-las, entender o que cada uma delas precisa. Então, como você vai trabalhar remuneração de alguma forma diferente, vai ter remuneração variável para algumas posições que vão atender mais esse tipo de público, para outras você vai estar proporcionando outros benefícios, enfim, será que existe essa flexibilidade no seu ambiente, na sua estrutura, como você gera os processos, e você sabe quem são cada um desses tipos hoje, dentro da sua empresa? Acho que abre muitas portas aqui. Boa. Um ponto que eu fiquei pensando sobre isso também é como nessas duas visões tem uma ideia de que o trabalho é uma coisa negativa, né? De que é uma coisa ruim. Então, os quiet quitters são aqueles que querem fazer o mínimo possível porque o trabalho não deixa eles felizes, né? Não preenche, não dá um significado. E
os Fat Fires são aqueles que querem fazer o máximo possível para se livrar o quanto antes, né? E eu acho que é uma visão tão um pouco pessimista mesmo, né, do que é você trabalhar com alguma atividade. Acho que é um pouco da realidade que a gente vê na maioria das empresas. Mas acho que a provocação que fica é como que a gente pode também encontrar caminhos de gerar maior satisfação das atividades que uma pessoa faz dentro do ambiente de trabalho com as aspirações dela de vida pessoal, né? Sem que isso necessariamente esteja ligado a uma quantidade de trabalho fixa, né? Porque vão ter momentos em que vai ter menos trabalho, outros momentos que vai ter mais trabalho, e acho que é um pouco da passagem do tempo na vida, né? Do momento que você está inserido. Então, acho que seria mais simples se a gente conseguisse encontrar atividades que a gente fica satisfeito em fazer, sendo um pouquinho de menos tempo, um pouquinho mais tempo, e equilibrando esses nossos momentos de quiet quitters ou fat fires ao longo da nossa jornada, né? Para não ficar tão pesado também. Acho que é uma excelente reflexão, Fê, porque acho que pra gente como funcionário, né, como, enfim, pessoas que estão no mercado de trabalho, um pouco da percepção do que a gente quer, né, nem tão otimista achando que a nossa felicidade vai estar no trabalho, ou não tão pessimista que eu não vou conseguir ser feliz enquanto eu estiver trabalhando, né. Então acho que vai muito também de fazer uma reflexão de quais são as suas prioridades, porque às vezes pode ser um trabalho específico, pode ser estar numa empresa específica, ter colegas de trabalho com que você gosta de conviver, enfim, tentar perceber o que é importante para você e tentar adequar, né, achar uma posição, um lugar que faz sentido para você. E acho que de uma ótica de empresa, eu acho que de fato conseguir observar não só quem são essas pessoas, mas tentar não evitar, porque pode ser, vou querer só uma empresa de pessoas fat fire, né? São pessoas que normalmente performam muito e trabalham muito, assim. Mas se você parar para pensar, uma empresa não é sustentável, porque você não vai conseguir remunerar todo mundo super bem, e essas pessoas não vão conseguir crescer rápido, que é um dos objetivos dela, se todas as pessoas forem assim. Só pessoas... e acho que também a gente pega, às vezes, outliers, né? Casos que a gente está observando aqui e ali, e acho que a gente também tem que tomar o cuidado de não querer generalizar, né? De achar que, acho que um pouco do que ela comentou, né? Que todas as pessoas são assim. Eu acho que é legal essa reflexão que a gente está trazendo e o simples fato de a gente estar aqui discutindo esses conceitos, porque, não sei, me incomodou muito na época quando estava falando de pandemia, a gente falava sobre novo normal. Mas, independente desse tópico, de como isso iria ser trazido, de alguma forma existe um novo mercado de trabalho. E isso está se consolidando, está instável. Cada vez a gente está aqui discutindo novos termos, novas insatisfações, novos jeitos de ver a mesma coisa que existia antes, mas agora com mais crítica. Então, de toda forma, um impacto muito grande que a pandemia teve foi de chacoalhar todos os conceitos que a gente tinha sobre o mercado de trabalho, sobre como se deve trabalhar, sobre o que deve ser valorizado, para agora falar, o que a gente vai fazer para ficar, quão livre a gente vai, quanta liberdade a gente vai conseguir proporcionar para as pessoas aqui, de forma que seja satisfatório o suficiente. Acho que esse terreno é o que está sendo construído e vejo muitos eventos de tecnologia, de criatividade, futuro, adicionarem o futuro do trabalho como uma pauta fixa. A gente está construindo isso. A gente não sabe, né? E antes era uma coisa mais estável. Se a gente parar para pensar, o período que a gente tem hoje de trabalho híbrido, trabalho remoto, ele é muito curto comparado ao tempo que a gente teve de trabalho presencial, né? Na verdade, a história do trabalho nas organizações sempre foi uma história presencial e é muito recente essa história do trabalho híbrido, né? Então, gera realmente uma releitura de todos os conceitos que já existiam no trabalho presencial, né? Mas agora, num novo ambiente. E até pegando um pouco dessa linha, um último conceito que surgiu aqui para a gente discutir foi o que ficou chamado como a paranoia da produtividade, né? E acho que todo mundo já parou para pensar um pouco se nesse contexto de trabalho híbrido, remoto, semipresencial, enfim,
eu estou sendo produtivo, as outras equipes estão sendo produtivas, a minha equipe está sendo produtiva, enfim. Então, essa noção de produtividade, ela perdeu um pouco as fronteiras, porque você também tirou as fronteiras do que era um trabalho num ambiente ali onde todo mundo estava frequentando o tempo todo, né? Então, o que vocês viram sobre isso que vocês acham que é interessante trazer? Acho que é legal, a gente já discutiu aqui num outro episódio também sobre produtividade, sobre esse conceito ser amplo, aberto, disponível para críticas e para o que é realmente ser produtivo, mas acho que o que é legal de trazer aqui é o que você colocou, né? Colocou um outro espectro, o mundo do trabalho presencial. Antes você podia discutir o trabalho e se as pessoas estavam sendo produtivas ou não em um ambiente. Agora você aumentou. E se for só remoto? E se for presencial? Quantas pessoas estão sendo produtivas em cada um deles? A gente adicionou mais uma variável aqui, que é o ambiente em que a pessoa está trabalhando, para saber se ela é produtiva ou não, sendo que antes já era difícil. Então, acho que a gente só aumentou a complexidade dessa discussão. E acho que, apesar de agora a gente ter mais indicadores que podem ajudar a gente a entender esse conceito, então, quais são as possibilidades? Eu posso olhar quantas horas ela trabalha, se está trabalhando mais horas ou menos horas. Eu posso olhar o quantas reuniões ela faz, eu posso olhar o quantos e-mails a pessoa mandou, e acho que a gente viu esse conceito também apoiado aí com uma pesquisa que a própria Microsoft fez, mas acho que é muito importante a gente questionar quais indicadores a gente está usando. Realmente alguém fazer mais reuniões é alguém ser mais produtivo? Até nesse sentido, eu vi que na pesquisa da Microsoft eles comentam que do início da pandemia para cá, na verdade do período pré-pandêmico para cá, né, o aumento de reuniões ali pelo Microsoft Teams foi de 153%, né? Então, ou seja, as pessoas estão fazendo muito mais reuniões. Esse é o indicador de maior produtividade? Eu não sei, né? Quantas reuniões que a gente participa também que a gente categoriza realmente como improdutiva. Então, enfim. Pois é. Acho que esse é um indicador assim, que a gente deve criticar, né? A gente pode deixar a pesquisa da Microsoft, que foi meio onde foi cunhado esse termo, né? Porque, que nem a Luísa disse, a gente já vem discutindo isso, agora só foi cunhado um termo, e aí ele vem desse relatório, que é legal todo mundo dar uma olhada, enfim, tem insights legais ali, mas ele vem muito da percepção ali, enfim, da dicotomia em que as pessoas estão falando que estão tão produtivos quanto, ou até um pouco mais, e os gestores estão falando que não acreditam nisso e que as pessoas estão mais improdutivas, né? E aí, enfim, baseado nas minhas percepções, assim, né? Acho que no começo da pandemia estava todo mundo meio que se adaptando às novas formas de trabalho, então acho que não existiam tantas reuniões assim, e além disso, aí no meu caso específico que estava em quarentena, né? Você não tinha muito o que fazer, meu computador ficava do lado da minha cama e eu trabalhava mais do que de fato eu sempre trabalhei, então não é que eu estava fazendo mais no mesmo tempo, eu só estava trabalhando mais, né? Isso não é sustentável, né? Então, de fato, você ia ter uma diminuição. Então, acho que até é importante você ter esse recorte. Se as pessoas estão mais produtivas do que num período específico ali do tempo, ou se a trajetória toda ali, quando você tira esse período atípico, se as pessoas estão produzindo menos com a mesma quantidade de trabalho, assim, só para, enfim, ter uma boa comparação. E, de fato, horas de trabalho, e aí você pode ter um problema que você pode estar gerando metas de reuniões, porque é assim que você está medindo produtividade. Então, esqueci o termo, incentivo perverso, que a economia trata muito disso, né? Às vezes você quer medir assim, mas aí simplesmente o que as pessoas fazem então, beleza, vou resolver problemas marcando mais reuniões. E aí as pessoas começam a participar de muitas reuniões e aí não estão sendo mais produtivas, porque de fato não necessariamente reunião não é trabalho, mas elas poderiam estar fazendo uma outra coisa enquanto estão em reunião. Então, às vezes, até o motivo das pessoas acharem que diminui a produtividade é porque as pessoas estão em reunião, e aí eu acho que vale a gente pensar bem na forma como esse relatório da Microsoft foi feito. Acho que nem a Luísa falou, é difícil da gente medir produtividade. Então, acho que a gente já comentou aqui, né, das boas práticas, mas acho que é bem importante ter esse conceito na cabeça e formas de medir que, de alguma forma, te ajudem a medir e tomar a decisão do que pode ser melhor para a sua empresa.
E acho que só para reforçar, assim, que é realmente o conceito vem da paranoia com a produtividade, que vem muito de achar que as pessoas não estão sendo tão produtivas mais. E teve um relatório da Gartner que ela fez uma pesquisa também com líderes das empresas para entender sobre isso, e eles classificavam quais daqueles critérios poderiam ter sido piorados, vamos dizer assim, com o mundo remoto, híbrido, ou com mais potencializados. E a produtividade nesse relatório foi o que foi mais potencializado. A gente tem mais oportunidade onde você conseguiu ser mais produtivo e não menos. Enquanto em oposto, o que foi mais crítico, né, foi realmente a colaboração. Então, mais pra gente entender o universo que a gente tá trabalhando. Realmente, a parte de colaboração teve muito mais prejuízos do que a produtividade em si. As empresas se mantiveram, continuaram seguindo suas atividades em todos os percalços que a gente teve aí nesse momento, mas conseguiram seguir e continuaram entregando valor. E aí, acho que uma coisa só legal também que teve nesse relatório da Microsoft, apesar aqui das nossas críticas sobre os indicadores, é que ele trouxe o quanto a própria Microsoft quer inserir uma parte de objetivos, para elas conseguirem mensurar o quanto as pessoas estão trabalhando nos objetivos que elas têm, no que realmente vai gerar valor, numa atividade que agrega. Então, isso já é um caminho que parece bem interessante, que você está fazendo uma reunião, essa reunião agrega para o seu objetivo, ela está te levando em direção a ele, a você gerar mais valor e aí você ser mais produtivo. Então, acho que existem realmente caminhos sendo delineados para isso também. E aí acho que só um ponto, se, enfim, o pessoal aí de casa estiver vendo e falar, não, mas eu ainda assim quero trabalho presencial e quero tentar manter as pessoas. Esse relatório, ele tem uma coisa legal também, que ele mostra que as pessoas, assim, só oferecer cerveja de graça ou, enfim, atividades de lazer dentro do escritório, isso não faz tanta diferença em trazer as pessoas de volta para o escritório. O que mais faz diferença para 86% das pessoas é terem pessoas, colegas de trabalho que, enfim, trabalham juntos, que elas gostam, que estão no escritório também. Então, acho que formas de você incentivar isso parece ser uma melhor saída do que ficar fazendo festa, esse tipo de coisa. Boa. Eu fiquei pensando agora que se chama uma paranoia da produtividade porque realmente parece uma paranoia, né? Você começa a olhar para uma série de variáveis que podem estar relacionadas e no fundo cria uma grande história para algo que às vezes está mais linkado com o contexto individual daquele colaborador, enfim. Então acho que a produtividade ela está muito ligada também à motivação da pessoa, que é um fator muito intrínseco, né? Você não, é difícil você motivar uma pessoa fazendo uma ação específica para aquilo. É melhor você remover algumas barreiras que podem estar impactando essa pessoa como um todo. Então, acho que quando a gente for olhar para produtividade, nesse caso é legal olhar para o indivíduo em si, para o que está acontecendo dentro do universo dessa pessoa e a partir daí ajudar ela a retirar as barreiras para que ela possa ser mais produtiva mesmo, né? Mas sem criar uma paranoia em cima disso mesmo, né? E agora caminhando assim para o final do nosso episódio, a gente vai trazer uma recomendação de conteúdo aí com a Lu. E já a gente encerra. Boa, gente. Como eu citei aqui, teve esse próprio relatório da Gartner. Eu trouxe uma parte deles, que foi essa pesquisa sobre o que realmente impacta no ambiente do trabalho remoto ou não. E esse é um pedaço de um relatório maior, que são sobre as 5 prioridades do RH para 2023. Então, eles fizeram um webinar compartilhando os principais insights que eles tiveram, como eles chegaram nessa lista de top 5 prioridades e quais são aí esses fatores. Recomendo muito, vai estar o link aqui na nossa bio também do vídeo, então fiquem à vontade para procurar mais e entender o que vão ser os nossos focos para 2023. Boa, então é isso, pessoal. Se gostaram, se inscrevam aí no canal, acompanhem os próximos episódios e a gente se vê no próximo People Now. Até mais!